Na cultura do reino, o que que Jesus está procurando? O que que Jesus está olhando? O que é mais importante para ele? São coisas ou são pessoas? São pessoas. Pessoas, Na cultura do mundo, o que que muitas vezes nós, enquanto cristãos, temos olhado? Coisas ou pessoas? coisas. O que que eu preciso na cultura do reino para adorar o meu Deus, para fazer um culto agradável a Deus? Somente de um coração disposto. Para ser igreja, e aí, enquanto indivíduo, eu sou templo do Espírito Santo, e para ser igreja, enquanto indivíduo, eu não sou. Igreja é um grupo de pessoas que adoram a Deus. Para ser igreja, eu preciso apenas juntar nós três aqui, nós já somos igreja adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Se nós começarmos um trabalho, nós três aqui, nós somos igreja debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de jabuticaba, num lugarzinho ermo aí, diante de Deus, Deus está vendo, tá, nossa, é minha igreja, que igreja linda. Mas se a gente for para a cultura do mundo, eu vou conversar com as pessoas, para falar, não, para montar uma igreja eu preciso disso, preciso daquilo, preciso, tem que comprar isso, tem que ter um lugar assim, tem que ter não sei o quê, tem que ter tal. E não é assim. Você consegue entender a questão de você ler as escrituras? Ralf, mas você está falando isso com base em quê? Simples, não, nas escrituras. Me fala quantos templos Jesus construiu. Nenhum. Nenhum. E os apóstolos? É. E eles eram igreja. A igreja primitiva que se reunia nas casas e fala, e no templo, mas no templo ali, não é que eles tinham construído, eles iam ainda para alcançar os judeus, eles iam lá para o templo que tinha construído em Jerusalém. No Antigo Testamento, não era um reino terreno que a gente estava falando Sim. aqui? O templo era o quê? De pedras. Deus manda construir um templo lá, que é imponente e tudo mais. No Novo Testamento, Deus não habita naquilo ali mais, Deus não aparece ali, e ele passa a habitar. Quem passa a ser o templo no Novo Testamento? Somos nós. Somos Nós. No reino dos céus hoje, de acordo com o reino dos céus, somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Deus não está habitando mais em prédios feitos por mãos humanas, mas ele habita onde? Ele habita dentro de nós, nos nossos corações, na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro de nós. E às vezes, quando a gente tira os olhos das Escrituras, a gente. E não é por falta, às vezes, de condições que eles não construíram templos. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Atos capítulo 2, que os cristãos convertidos daquela época venderam todas as suas propriedades e depositaram aos pés dos apóstolos, Você vê Barnabé, aí depois você vê Ananias e Safira. que infelizmente fizeram uma coisa ruim lá e morreram. Mas, e ali, olha aqui, se hoje um terreno vale muito, você imagina naquela época, era fortuna. Não foi pouca quantia que foi colocada nos pés dos apóstolos ali, não. Foi muito dinheiro. Vai estudar aquilo ali para você ver. É muito dinheiro que eles receberam. O que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles tinham a visão da cultura do reino, não tinha? Jesus não tinha passado a cultura do reino para eles? Jesus não tinha sido assunto? Se a cultura do reino fosse, então, construir prédios, investir em coisas, o que eles iam fazer? Agora vamos construir um novo templo. Um templo cristão, agora que prega sobre Jesus, que a gente não precisa usar aquele templo lá que os judeus estão lá da circuncisão, o antigo templo. Vamos fazer isso e tudo mais. Não. Eles pegaram tudo que estava sendo depositado nos pés deles e na cultura do reino eles investiram em quem? No verdadeiro templo que importava. Foram nas pessoas. E a Bíblia fala que eles distribuíam a cada um de modo que ninguém tinha falta entre eles. Cultura do reino. É a gente ler as escrituras e conseguir entender. É colocar a nossa mente no alto, nas coisas do alto e conseguir entender. Gente, como que aquele povo pensava? Como que eles agiam? Como que era? Como que... Eu não estou dizendo que nós não devamos ter o templo. Eu entendo que precisa, é necessário hoje, por uma questão de organização, você precisa ter um lugar, um espaço e tal. O que eu estou querendo mostrar é que essas coisas nunca devem ser empecilhos. E se surgir uma perseguição terrível aqui, a gente não puder ter mais templos abertos? Então a gente não vai poder mais cultuar? Não. Se for preciso, nós vamos ser os cristãos das catacumbas novamente, como era lá nos tempos antigos, que cultuavam a Deus dentro dos cemitérios, nas catacumbas escondidos, como os cristãos lá na Coreia do Norte, na China, que vão por meio do mato e debaixo do chão lá e vai cultuar a Deus. Não tem estrutura nenhuma. O que você fala para eles? O que vocês precisam para cultuar a Deus? Eles nem vão saber o que você está falando. Mas como assim? Como que eu preciso? Eu só preciso da minha vida, da minha disposição e adorar. Eles não conseguem pensar na cultura do reino.